eu vou contar pra você a dica mais óbvia de criação de conteúdo. E ela é tão óbvia que provavelmente você já sabe que dica é essa. A questão é que até o momento ninguém te explicou como executar ela de uma maneira simples. Então vou ser bem didático aqui contigo. Para criar conteúdo, você só precisa de duas coisas: ter uma boa serragem e retirar este conteúdo de uma boa embalagem. E isso é muito bom se você é um empresário, um empreendedor que trabalha, que é especialista na tua área e cria conteúdo do que você é especializado. O que que significa cada um desses termos e como que você executa eles na prática? E eu vou colocar isso numa ótica de YouTube, mas entenda que isso pode ser utilizado tranquilamente para todo tipo de conteúdo que você for criar, seja um conteúdo curto, de redes verticais, shorts, TikTok, Reels, ou seja até mesmo algo que não seja um vídeo, um texto, uma imagem, uma newsletter. O que é serragem? Serragem são pequenos farelinhos que sobram da maneira bruta, quando o pessoal vai lá para poder serrar ela e transformar essa madeira em lápis, em mesas, em cadernos. Existe um rumor de que essa indústria madeireira ela começou a notar que existia muito desses pozinhos que sobrava da madeira, que é a serragem. E eles transformaram isso em produto, que é o que você provavelmente utiliza hoje na tua casa, para suas cadeiras, suas mesas, que é o material MDF. O que que isso significa na prática voltado para o seu conteúdo? Como que você aplica isso? Você entendeu o conceito, agora como aplicar? Serragem, como eu falei, é restos do material bruto. Então, digamos que você seja um CEO ou você seja um consultor, você vai viver o seu dia a dia. Este é o material bruto. E no meio do seu dia a dia, tenta refletir um pouco sobre o que que você trabalhou naquele dia, o que insights você tirou daquele dia e o que você trouxe principalmente para o seu cliente, o seu público ideal, de conhecimento naquele dia. E você vai pegar esta pequena parte, esse pequeno recorte, vai aprofundar um pouco mais nele, vai ligar a câmera e vai trabalhar esse assunto. Qual que é a vantagem deste conteúdo? Primeiro, você já trabalha nessa área. Então você vai viver essa rotina todos os dias, e isso também significa que você vai ter conteúdo infinito. Porque você não vai deixar de trabalhar na área que você trabalha e não vai deixar de estudar isso. Então, toda vez que você estiver experienciando isso na sua vida offline, no seu dia a dia, você sempre vai conseguir tirar uma brecha para transformar isto em um conteúdo para as redes sociais. O que isso também te dá uma segunda vantagem. Além do conteúdo infinito, a autenticidade. E isso daqui é muito importante, principalmente nessa era de conteúdos sendo produzidos por IA. Quando você tem autenticidade, as pessoas se conectam mais fácil com você. E isso se desenvolve como? Com experiências reais, experiências do dia a dia. Então, é só você viver o que você já vive, seu trabalho, seus estudos, fazendo um exercício de reflexão, e aí eu recomendo muito para você um hábito que eu tenho, que é de journaling, de escrever um pouco dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das coisas que eu vivi no meu dia a dia. Não faço isso diariamente, mas se você não tem esse costume, eu te encorajo a você fazer isso diariamente. Eu faço semanalmente, porque eu gosto de refletir um pouco mais no macro, mas se você fizer isso diariamente, vai te ajudar muito melhor a você captar essas ideias. Ou, caso você não queira fazer esse trabalho diariamente de separar 15, 20, 30 minutos no seu dia, no final do seu dia, não tem problema. Você também pode fazer o seguinte: tenha sempre um bloco de notas com você. No momento que você pensa, pô, isso pode virar um conteúdo, rapidamente, anota isto. No momento que você traz um conteúdo do dia a dia, algo de sua experiência, você traz algo singular, algo diferente de todo mundo. É claro, você vai falar de um tema, provavelmente, que as pessoas já ouviram falar, mas vai ser na tua ótica, na tua perspectiva. E isso faz você ser único no mercado, ser insubstituível na cabeça do seu cliente. Agora, falando de embalagem. Dentro do YouTube, uma das métricas mais importantes é o CTR. É a taxa de cliques que o YouTube calcula de pessoas que viram a sua thumb, viram o seu vídeo, a capa do seu vídeo e clicaram. Quanto maior essa taxa, obviamente, melhor. Quanto menor essa taxa, pior.
E o que que isso significa para você? Significa que se esse número ele é alto, e aí vai depender muito do seu nicho, uma média boa seria ali entre 3 a 6%. Acima disso, entenda-se que pode ser um vídeo viral. Abaixo disso, entenda que pode ser um vídeo que vai flopar ou tem um tempo de vida curto. Mas não ingesse nisso. Às vezes um vídeo ele pode viralizar muito e depois abaixar o número de CTR dele. Ou ele pode começar muito baixo e depois pode explodir. Então não fique tão bitolado com esses números de maneira tão engessada. Aprenda a ter essa flexibilidade e entender o que que significa esse número em cada momento do tempo de vida do seu vídeo. Mas como que você aumenta ou diminui o CTR? Através da sua thumb e através do seu título. Quando você tem isso daqui muito bem feito, você consegue chamar a atenção da pessoa. Ok, isto você já sabe, mas como é que a gente coloca isso realmente em prática para, de fato, as pessoas clicarem no seu vídeo? Muito simples. Não precisa também reinventar a roda. O que você vai fazer? A tal da modelagem. Mas não a modelagem que te ensinaram, que é a modelagem que você vai olhar os seus concorrentes, o que eles estão fazendo, e pegar aquilo dali e colocar no teu contexto. Não, você não vai fazer dessa forma. Porque dessa forma você vai se parecer igual aos seus concorrentes. E não é isso que você quer. Você já criou um conteúdo único através da sua serragem. A sua thumb, ela também tem que ser tão igual quanto os seus concorrentes? Não. O que você vai fazer nesse caso? Você vai olhar todo o seu feed do YouTube. Faça isso agora. Abra uma outra aba no seu navegador do YouTube. Role o feed do YouTube e veja todas as thumbs que te chamaram a atenção. E aí você vai analisar essa thumb e vai analisar o título e vai te perguntar o que que me chamou a atenção. Você vai identificar o elemento que te chamou a atenção. Além disso, tente fazer também uma engenharia reversa de o que causou essa thumb em você. Qual sentimento te causou? Qual pensamento você teve? E aí você vai analisar e construir um mini acervo de umas 10 thumbs que fizeram sentido para você, de nichos que não são da sua especialidade, e mais 10 do nicho que é da tua especialidade. E aí o que você vai fazer? Vai mesclar tudo isso e vai fazer seus testes. O YouTube, na verdade, toda a criação de conteúdo é um teste, é uma aposta. A verdade é que ninguém necessariamente sabe com 100% de certeza, garantido, o que vai e o que não vai dar certo. Não porque isso não existe um padrão. Existe um padrão. E o padrão você reconhece através do comportamento humano. Só que o comportamento da audiência, ela depende exclusivamente da tua audiência. Não a audiência do seu concorrente, não a audiência do nicho, não. A tua audiência, o que você constrói. Então, a todo momento, vocês têm que estar testando. Testando novas abordagens no roteiro, testando novas edições no vídeo, testando novos thumbs, títulos, temas. Aqui você está no laboratório. É claro que quanto mais tempo se passa, mais testes você faz, mais previsibilidade você vai ter em relação às views. Contudo, isso não significa que você não deva mais ficar o tempo todo testando. Teste, sempre teste. Todo vídeo é uma aposta, ele pode ir bem como pode ir mal. Vai depender do algoritmo, vai depender da sazonalidade, vai depender do tema. Mas não existe algo 100% concreto. Então, eu encorajo você, teste, sempre teste. Faça isso com recorrência. E você vai ver que, você vai ganhar uma inteligência maior nesta habilidade específica do YouTube. 2, você vai ganhar uma inteligência maior em relação a o teu canal, as pessoas que assistem você. E número 3, você vai descobrir novos temas, novas maneiras de abordar um tema que chamam mais atenção da tua audiência. Assim, dessa forma, você entendendo, depois de algumas dezenas ou centenas de vídeos testando, você vai saber que tipo que dá certo para você manter uma constância boa em uma média bacana de views no seu canal, o que isso vai significar para você previsibilidade, não somente de views, mas também de renda. E eu não falo somente do AdSense. Se você vende produtos ou serviços, ter 1.000 visualizações vale muito mais para você
em termos de venda de serviços ou produtos do que o AdSense, dependendo do seu nicho. Pode não pagar tanto assim, quanto que essas mesmas 1.000 views podem causar uma boa renda no seu business, no seu negócio. E você tendo também esse conhecimento, você tem margem para poder testar o que outras ideias que podem ser outliers e podem viralizar o teu conteúdo. Óbvio que eu não estou trazendo para você que viralizar sempre, em todas as vezes é bom. Não. Mas por que não de vez em quando furar um pouco a bolha e trazer pessoas novas para assistir o seu vídeo, para conhecer o seu canal, para conhecer a tua empresa e os teus serviços e produtos?